delírio do São Paulo não é só do passado, a verdade é do presente. Se teve um time que, para mim, sempre foi democrático e deixou de ser durante 10 anos aí, foi o São Paulo, né? Porque quando o Marcelo Portugal Gouveia foi presidente, eu acho que foi a maior jogada de um presidente, de uma pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós, Nossa Senhora Aparecida, e você que não acredita, tá tudo certo, mas ela te ama, mesmo você não amando, entendeu? E aí o São Paulo, a verdade, eu acho que era o único título, não é só que o São Paulo não tinha, porque o São Paulo sempre foi melhor que os outros, porque o São Paulo disputava Libertadores e Mundial, e o São Paulo nunca se preocupou com a Copa do Brasil. A mesma coisa quando o Campeonato Paulista era mais importante que o brasileiro. Em determinado momento da nossa carreira, Veloso, Souza e o Maravilha, que tem 9 Copas do Mundo. Muitas vezes o paulista era melhor que o brasileiro, era mais difícil. Hoje já não. Então, quando você ganha um título como esse, você vai coroar o quê? O que você mostra? Que tudo que eu fiz no passado foi incompetência. Tudo que foi feito no São Paulo antes do Casares, os caras arrebentaram com o São Paulo. Leco arrebentou com o São Paulo. Juvenal Juvencio, quando foi na terceira vez para ser o presidente, arrebentou com o São Paulo, rasgou o estatuto. Quem rasga a democracia tem que ir para cadeia. Quem rasga isso nos clubes de futebol, que são clubes que ganham milhões. Vocês já perceberam que os clubes de futebol podem ser da Série D, C, B e A? Eles sempre têm dinheiro. Em algum momento de dificuldade, eles sempre têm. Mas o Júlio Casares, que está com a mamãe com 95 anos, morrendo, e ele, como torcedor da Zona Leste, veio e se transformou, e está se transformando num baita presidente. Num baita presidente, administrando a equipe do jeito que ele sempre fez na Record, no SBT. O Júlio Casares fez uma coisa que pouca gente da imprensa disse. E que, por sinal, a imprensa é clubista. Eu falo aqui, toco o hino do Corinthians, Gascão, papapá, mas eu não deixo de falar a verdade. O Veloso, o Souza e o Maravilha, quando tem que falar. Eu não sou de fazer papagaiada. Eu não fico puxando o saco dos outros, não. Eu não faço esse tipo de programa. O programa meu é diferente, irmão. Não tem essa conversa mole. O Veloso fala o que ele quer, Souza fala o que ele quer, Maravilha fala. E eu vou tocando o barco aqui. Meu irmão, vocês observaram que o São Paulo, quando o Rogério Ceni veio, o Muricy e o Milton Cruz ficaram quietinhos. Não dava entrevista pra ninguém. Vocês viram como o ambiente do São Paulo modificou com a chegada do Muricy? Ídolo do São Paulo. Ele não falava nada, não dava entrevista, não falava nada com ninguém, estava triste. Até ficou doentinho, um tempo aí que ele deu um cacete. Não, Muricy, por que você não fala? Porque não deixavam. Porque deixavam ele de lado. Aí o Muricy veio, sentou do lado do Júnior, o Milton Cruz dentro do campo. Ninguém é melhor que o Milton Cruz. Nesse país aqui, ninguém é melhor que ele. Ninguém enxerga jogador melhor que ele. Ele e o Mauro do Corinthians. Ninguém. E esse menino Rafael, agora que era do Sport TV, que está no Botafogo. Mas o Milton Cruz, há 20 anos. O São Paulo tem título mundial, graças ao Milton Cruz. O São Paulo tem título brasileiro, graças ao Milton Cruz. Que por trás, ele vai ajeitando aqui, ele vai vendo aqui, ele foi quase trucidado pela diretoria do São Paulo, pela torcida, e esqueceram ele. Aí veio Muricy, o Júnior veio, mas o Júnior, para vocês, o Dorival Júnior, não é que o Dorival Júnior, ele faz um bom ambiente. Não é isso, gente. Isso é mentira. O Dorival Júnior faz o jogador jogar. O lateral que é lateral joga. Quem não joga, não joga. E ele trata o jogador como tem que se tratar. Porque o Veloso falou uma frase aqui, há uns anos atrás. Clube de futebol é o quê, Veloso? Para jogador? Ah, não pode ficar preocupado em recuperar jogador, né? Pô, clube de futebol não é hospital. Mas nesse nível de São Paulo, Palmeiras... Desculpa. Pô, não dá. E aí o Dorival Júnior, vamos lá. O grande Pato, que deve ganhar uma bala no São Paulo, ele não foi relacionado aos 2 jogos. Alguém falou alguma porra? Algum do torcedor falou? Alguém da imprensa falou? Nenhum dos 2 jogos. Não precisa colocar o Pato. O pior, não pro São Paulo,
Melhor pro São Paulo. O Ramos Rodrigues, ele veio o quê quando ele chegou no aeroporto? Ô, Renato Augusto, o Ramos Rodrigues jogou com o Benzema, não sei o quê, vai tomar caju e não sei o quê, papapá. Vamos lá, o Ramos Rodrigues jogou com quem? Jogou na hora que precisava jogar o reserva, na hora que teve que bater pênalti, bateu e perdeu na Sul-Americana, ele colocou o rapaz de novo, ele perdeu o pênalti de novo, ele fez o gol, ele entrou em um dos 2 jogos. Entrou, senhor? Entrou? Não. Entrou? Não. Alguém falou alguma coisa? Algum dirigente falou alguma coisa? O Dorival Júnior não é que ele faz o bom ambiente. Ele já é o ambiente. Por quê? Então eu vou colocar o porquê. Porque ele é honesto. Ele não ganha dinheiro de empresário. Ele não faz esquema com o dirigente. Ele não faz esquema com o jogador. Ele não faz esquema com o agente. Quem tem que jogar, vai jogar. E ele fez isso. Não é que ele faz um ambiente bom, porque o ambiente a gente faz. Vou dar um exemplo. Como é que pode, ô Luiz Roberto, eu amo você, de São João da Boa Vista, que é o pensamento seu. Eu estava fazendo um jogo na Rádio Caqui Neto, mas depois eu fico vendo o que acontece em tudo. O Sampaoli não gosta da hora do negócio, ele fica sozinho. Então, no papo coletivo, então ele não pode ser treinador de futebol. Não, esporte coletivo. Ele não pode ser treinador de esporte coletivo, Luiz Roberto. Tinha que ter dado um cacete nele, vocês aí da Globo. Mas é o pensamento seu. É o pensamento do Veloso, o pensamento meu. A gente tem que respeitar isso. Eu pensei a mesma coisa. Não é verdade? Não é verdade? Pô, se ele não fica no meio de uma coisa coletiva... É que ele comanda, né? Se ele comanda... Pô, peraí. Sabe quem que foi abraçar... Abraçar, não. Quem foi conversar com os jogadores do Flamengo? Vocês perceberam o tanto de jogadores que deitaram no ombro do Dorival Júnior? Não sei se vocês viram isso. É que eu gosto, eu vejo coisas que às vezes outros não vê. E falo coisas que não deveria falar. Que, por sinal, eu sou responsável, não é a Band, sou eu. Qualquer processo que eu tome, sou eu o responsável. A Band já me ajuda na minha vida toda. Faz 23 anos que eu mudei de vida. Porque minha vida melhorou muito. Meu casamento, meus filhos, a grana que eu ganho. Sacou? Mas eu trabalho todo dia. Sexta, sábado, domingo. Não tem dia, meu irmão. O Veloso aqui, que é meu amigo há 35 anos, ele fala pra mim, dá uma segurada. Pô, você tem que descansar. Eu sei que tenho. E vou descansar. Porque uma hora vai ter um staff em mim que eu não vou ter condição de trabalhar. Agora é o seguinte. Meu irmão, você acha que eu vou deixar de falar? Que aí vem Marcos Braz dizer que o Gabigol vai embora. Não é o Gabigol. Qualquer treinador que chegue hoje no Flamengo, e eu disse aqui que seria o Tite. Eu disse aqui, irmão, que seria o Tite, há um tempão atrás, que ele não ia aguentar 4, 5 meses, e que o Tite ia, e o Tite é uma boa pro Flamengo. O Tite é uma boa pro Flamengo, que ele vai chegar, ele faz o ambiente. Ele é uma pessoa muito boa, me perdoa, Tite, daquilo que eu fiz, e tá tudo certo. Deus é mais para todo mundo, Nossa Senhora Aparecida, tá tudo bem. Então, quando eu faço isso, vem naquilo que o Souza disse. O que acontece com o Flamengo em relação a quando não ganha? Quando não ganha, eles mantêm o treinador, né? Quando não ganha, ele mantém. Ele só manda embora quem é campeão. Isso. Aí, vocês se recordam o que aconteceu com o Rogério Ceni? Como é que pode a imprensa paulista, que tem uma inveja, vocês... Eu falei, caga, não pode. Pode, já falei. Do Rogério Ceni. Vocês arrebentaram ele lá, porque vazou um áudio de um funcionário que não foi campeão brasileiro, que não foi campeão da Supercopa. O Rogério teve 2 títulos, ou 3 do Flamengo. 3 títulos. Os caras mandaram ele embora. Aí, é igual no Corinthians agora. O Corinthians, quando era o Vitor Pereira, treina demais. Não foi isso que os jogadores falam? Pra nós? Não é isso que eles ligam pra gente? Exagera. Exagera. Aí, agora, é porque o Luxemburgo não dá treino. Vocês têm que saber o que vocês são ruins, velho. Vocês têm que olhar pra dentro de você e falar assim, mas como é que eu posso jogar bola desse jeito? Com 37 mil pessoas, o Corinthians, jogando na sexta-feira, cambada de Lazareto, botar jogo 9 horas da noite, sexta-feira, rapaz. 37 mil pessoas. Pô, você não vai correr, velho? Pô, tem um jogo meu no Parque São Jorge, eu acho que eu fiz 26 anos, a torcida nunca. Eu acho que poucos jogadores da história do Corinthians
teve a torcida toda cantando os parabéns pra você, que foi pra mim. Como é que você não tem tesão pra jogar bola? Como é que você vai pensar em bicho? Como é que você vai fazer igual o Sampaoli, que pega... Agora, o que ele fez agora? Essa é malandragem. O que ele fez? Ele começou a chutar as coisas. Ele começou a mostrar descontentamento. Mas não é descontentamento porque o time está perdendo. É descontentamento porque ele já sabe que tudo que ele fez foi errado. Tanto é... 39 times em 39 jogos. Ô, Veloso, tanto é, Veloso, se ele joga com esse time, tirando, pra mim, o Pedro, e colocando o Gabigol, eu não sei não. Ele não tinha o Arrascaeta, mas ele tinha o Everton. Não é? E ele sempre fez isso. E aí, o cara sai antes de terminar o jogo. O cara fala que dos 4 tempos, 3 tempos o Flamengo ganhou. Sabe? A gente só precisa é de um outro tempo, Fernando Diniz, que vocês acreditam. O cara ganhou 2 Copas Paulista, ganhou um Carioca e tá na seleção brasileira. Dorival Júnior, 3 Copas do Brasil. Dorival Júnior acertou o Vasco. Dorival Júnior acertou o Flamengo. Dorival Júnior acertou todos os times que ele foi trabalhar, ele acertou. A verdade, Ceará. o Dorival Júnior... Antes do Flamengo, Ceará. Ceará, o Dorival Júnior é um... E aí, então, eu vou falar isso aí. E aí o Dorival Júnior foi... Mas ele não foi para ser campeão. É isso que as pessoas não entenderam do Flamengo. Porque os dirigentes do Flamengo, eles se acham... E eles que acham que ganham o título. Porque quando eles contrataram o Dorival Júnior, só tinha o Dorival Júnior. Quando o São Paulo contratou, também só tinha o Dorival Júnior. Hoje, qual o treinador... Se o Corinthians mandar, se o Dorival Júnior for para a Arábia, se o Abel Ferreira for para a seleção, se o Luxemburgo sair, só tem um treinador que nós da imprensa vamos falar. Só tem um. Mano. Mas não é porque o Mano é bom, é porque a gente vai falar isso. Entendeu? Então, quando foram contratar o Dorival Júnior, no Flamengo, foi assim, olha, ele vem aqui, a gente vai mandar... Até dezembro? Até dezembro. A gente manda nele. Não. O que ele fez? Joga Pedro. Joga Gabigol. Mas o Pedro foi pra Copa graças a ele. Isso. Graças a ele. E o Pedro foi pra Copa do Mundo. Aí o que ele fez? Tudo isso. O Dorival Júnior, não é que ele é um cara que ele faz bom ambiente. Ele é o ambiente. Não é o São Paulo que é o ambiente. O Dorival Júnior é o ambiente. Sendo o ambiente, se acredita. Sendo o ambiente, ninguém fala nada. Sendo o ambiente, ninguém dá palpite para escalar X, Z, Y e A, B, C, D. Que eu sei até A, B, C, D, E. Depois eu não sei, que eu também não sou obrigado a saber o alfabeto. Vai pro inferno quem sabe. Eu não sei, pronto. Eu não sei. Você sabe quanto que é? Eu não sei. Eu só sei o seguinte, irmão. O que o Rodrigo Nestor joga é uma coisa impressionante. O que jogou o Beraldo é impressionante. O que o Diego Costa jogou é impressionante. O São Paulo jogou bem? Não. Primeiro tempo? Não. O São Paulo no segundo tempo fez o quê? Ganhou na parte física, ganhou no posicionamento, ganhou na parte tática. E aí o que fez o treinador do Flamengo? Não sabia o que fazer. Colocou 200 caras dentro do campo, você não sabe o que fazer. Não adianta você estar no Ligue, que faz o yakisoba, você não sabe onde coloca as paradas. Você não sabe onde coloca os ingredientes. Aí você vai, bota o açúcar no lugar errado, bota o sal, bota... Não, você tem que saber. O Dorival Júnior é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida. Ele e você, Veloso. Ele e você. Porque o Dorival Júnior, ele ensina você. Não é que ele ensina você a jogar futebol. Ele ensina você, até porque ele é espírita. Né? O Dorival Júnior teve câncer. A esposa teve câncer. E ele foi, ele veio, ele ficou sem trabalhar, Falando por mim, primeiro programa do apito final, ô, Pica-Pau, dá pra você? Lógico. Pô, vou pra você. Não, Neto, nós somos irmão. É isso que ele tem. Então, quando ele consegue fazer isso num clube que não tinha ganhado nada e não ia ganhar, se não fosse a Copa do Brasil, porque brasileiro não ganhou. Paulista não ganhou. Sul-Americana não ganhou. Libertadores não ganhou. Qual foi o grande título de um clube fenomenal que é o São Paulo? Fenomenal. O meu filho
vai jogar no São Paulo, agora na Itália, irmão. Você vai no clube social do São Paulo, são poucos clubes que têm um clube social igual ao São Paulo. O São Paulo foi referência para todos os títulos que você ganhou, que eu ganhei, que você narrou. Porque o São Paulo foi o time que fez o maior estádio do mundo particular. O Cícero Pompeu de Toledo. Todos vinham para cá, todos os shows. O São Paulo parou no tempo. Ficou 10 anos atrás. Deixou o Palmeiras, deixou o Corinthians, deixou o Internacional, deixou o Grêmio, deixou Fortaleza, deixou todos os... E o São Paulo ficou na mesmice. E aí o São Paulo se perdeu no caminho. Talvez esse título dê para o São Paulo uma nova visão daquilo que ele sempre foi. Um dos maiores clubes do mundo. Só que para isso tem que ter pessoas honestas. Treinadores que vão ser treinadores por convicção. Não por ter amigo. Coelho, Silvinho, Osmar Loss, Lázaro. Fernando Lázaro, Oswaldo Oliveira, Jair Ventura, Cristóvão. É por isso que você, corintiano, tem que ficar mordendo o cotovelo. É por isso que você, corintiano, vai ficar satisfeito com uma titica de Sul-Americana. É por isso que o Palmeiras está aí. O Palmeiras está aí porque entrou uma patrocinadora monstruosa, que é a Crefisa. Entrou um Paulo Nobre, que é um monstro.